suas vítimas, menino e menina. Aí ele não tinha essa distinção, eu só menino ou menina, não, eram os dois. Aqui ele tivesse a facilidade de atrair atenção e trazer com ele tinha o prazer realmente do sofrimento da pessoa, né? Era um prazer, inclusive sexual, né? Machucar e levar até a morte, enquanto ele realmente provocava em si outro tipo de prazer, né? Se masturbava judiando, enforcando, batendo essa criança. Em 1970, exatamente, sumiu uma menina em Bauru, que é o crime mais famoso de Bauru, chamado Mara Lúcia. É o caso, tem até uma rua com esse nome em Bauru. É uma menininha que foi achada morta, tinha 10 anos numa construção, brutalmente, foi estuprada e brutalmente espancada até a morte. E quando mostraram a foto dele, ele falou, em 1970 eu estava em Bauru e eu comecei matando por ela, matei uma menininha. Então provavelmente é essa Mara Lúcia. Aí esse cara não parou mais. Então era um alerta, porque as mães não tinham mais sossego, não podiam mandar as crianças sozinhas para a escola. Então era conhecido assim, olha, tem o homem que pega a criança. Então era um desespero, porque as crianças apareciam e havia notícias, olha, no que nós vimos um menino, por exemplo, o menino Anderson sumiu. O que vocês viram? Vimos ele com uma pessoa de bicicleta, com uma bicicleta vermelha, que estava com o menino. Era uma pessoa assim, assado, tinha as características. Tinha acontecido outros casos, por exemplo, um menino que trabalhava em uma floricultura chamada Vila Paulista, em Rio Claro, muito próximo a esse horto florestal, onde alguns corpos tinham sido encontrados. E esse menino dessa floricultura, ele foi atacado por uma pessoa com tais características que tentou agarrá-lo. E ele, como estava trabalhando na floricultura com as plantas, ele tinha uma machadinha na mão, um instrumento que ele cortava os galhos das plantas. E ele jogou nessa pessoa. Tanto que quando nós prendemos o Orpinelli, esse menino que já tinha crescido um pouco, né? Já tinha se passado uns 3 anos do fato. Ele nos procurou, ele falou, pode olhar nas costas dele que tem uma marca, que eu dei uma machadada nele. Com relação às classes sociais dessas crianças envolvidas nessas mortes aí, o Laerte, por ele ser um andarilho, por estar sempre em cidades diferentes, locais diferentes, ele procurava agir, principalmente quando ele conhecia um vínculo, a mãe, o pai, a própria criança, um amigo, que ele conseguisse se aproximar da criança. Uma das crianças de Rio Claro, por exemplo, o Anderson, ele conheceu no bar. Estava com o pai no bar, ganhou a confiança do pai. Foi onde, dali, ele arrastou essa criança, né, para o lugar ermo. Muito bem. Uma outra criança, o Alisson, era filho de uma comunidade cigana. O pai era cigano. Mesma coisa, por ele frequentar o bairro e por ter conhecimento com o pai, foi onde ele ganhou a confiança da criança e também com a mesma história. Uma balinha, não sei o quê. Já o Anderson, ele conseguiu levar para um local bem distante, que é as margens de um rio. Com certeza deve ter dito para a criança, vamos pro tio, vamos pro rio e tal, dou balinha e tal. Levou, já tinha um conhecimento. E já a outra criança também, o Alisson, por ele conhecer os pais, sempre pro bairro ali, se tornou um alvo mais fácil para arrastar essa criança aí. Se a vítima for boazinha, eu só estrangulo. E se começar a gritar, eu mato no soco. Então, era esse o modus dele. As que gritavam, ele dava soco na cabeça, ele era gordo, né, grande, matava batendo mesmo. 9 a 10 anos era o padrão dele. Entendeu? Ele chegou a pegar uma menina chamada Crislaine, de 5 anos. Essa aí, ele quebrou todos os dentes dela. Depois ele levou lá onde estava o corpo, desenterrou, mostrou para a polícia. Mas assim, era exceção. Ele gostava de 9 e 10 anos de idade. Tem um casal chamado José Fernando e Osmarina. É um casal lá de Rio Claro. Ele matou os dois de uma vez. Ele amarrou o menino e levou a menina pro meio do mato, estuprou e matou. Depois desamarrou o menino e matou também. Mas a maior parte do que ele pegava era meninas. Essas vítimas, todas dele, já eram crianças que ele tinha algum contato. Porque, veja bem, que criança que, devidamente orientada pelos seus pais, por conta de toda a polêmica da época, ia acompanhar um estranho. E ele levava para o mato, né? As mortes não eram, as mortes eram todas em locais distantes. Então a criança tinha que ter uma certa
relacionamento anterior com ele, um conhecimento. Por exemplo, em Araraquara, a criança que sumiu era de um bar onde ele frequentava. Então essa criança sumiu de lá, já conhecia. A criança de Pirassununga, ele conhecia a mãe também de um bar. A criança de Rio Claro, esse Anderson, já conhecia. Então ele aliciava essas crianças. Nós tivemos durante a investigação informes de que ele ia nos estabelecimentos comerciais, nos locais, e ele tratava bem as crianças. Ele fazia um carinho, levava uma bala, conversava com as crianças, então já havia uma intimidade.